Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Fundamentos de Matemática Discreta e na aula de hoje nós vamos falar a respeito de relações binárias. Eu estou segurando aqui na minha mão, eu estou segurando aqui na minha mão algumas canetas que eu tenho aqui perto de mim. Eu não sei se está óbvio para ver aí pela câmera, mas eu estou segurando algumas canetas azuis, algumas pretas, outras vermelhas. Porque isso daqui é uma coleção de objetos, né? É uma coleção de objetos, tem 6 objetos aqui na minha mão em particular, 6 canetas, e por alguma situação eu posso querer relacionar essas canetas. Eu posso querer criar alguma relação entre elas. Por exemplo, eu posso querer, dentro desse conjunto de canetas, relacionar as canetas com a propriedade de ter a mesma cor. Então eu posso, por exemplo, relacionar esta azul com essa preta com essa e essa outra vermelha com essa. Mesmo sendo objetos distintos, até de marcas distintas ou tipos distintos, mas eu criei uma relação. Qual é a relação? A relação ser da mesma cor. Mas eu poderia pensar em organizar essas canetas por canetas, por exemplo, da marca Pilot contra canetas de outro tipo. Então eu tenho essa e essa que são da mesma marca e essa marca de outro tipo. Então relacionei de uma forma diferente. Por que eu estou fazendo essa brincadeira, essa tratativa aqui com esses canetões e tal, com essas canetas? Para que você possa observar que, dado um conjunto de elementos, de objetos, eu posso querer em determinada situação criar alguma propriedade e separar o meu conjunto de objetos diante dessa propriedade. Por exemplo, ter a mesma cor. Por exemplo, ser da mesma marca. Por exemplo, ser do mesmo tipo. Se fosse, inclusive, nesse mesmo exemplo que eu falei agora, ser do mesmo tipo. Essa caneta aqui é uma caneta esferográfica, enquanto as outras são canetões de usar na lousa. Então, eu poderia relacionar canetas do mesmo tipo ou para a mesma finalidade. Essa para escrever no papel, essa na lousa. Essas daqui todas em lousa. Então, eu estou relacionando de forma diferente. Tá vendo? Ao relacionar meio que eu agrupo tipos diferentes junto. Nesse caso, por exemplo, eu criei 2 grupos. Um que tem uma caneta só, outro que tem 5. Né? Estou criando um agrupamento interessante. Tá bom? Então, isso para você perceber que, dado um conjunto de elementos, eu posso agrupá-los, organizá-los, separá-los diante de alguma propriedade que me seja conveniente. É mais ou menos essa noção que nós vamos falar nessa aula a respeito das relações binárias. O que são, a gente vai ver agora o que são relações binárias. Vamos lá. Primeiro, na verdade, nessa aula nós vamos falar sobre relações binárias, mas ela vai ter 3 partes. Primeiro nós vamos falar a respeito realmente de relações binárias, depois nós vamos para um tipo de relação binária que a gente chama de relação de ordem parcial e, por fim, relação de equivalência. 2 tipos de ordem que nos chamam a atenção e é isso que nós vamos fazer nessa aula, ok? Bom, vamos lá. Primeiro, o que é uma relação binária? Para lembrar o que é uma relação binária, para falar o que é uma relação binária, eu gostaria antes de lembrar vocês a respeito do conceito de A cartesiano B. Se a gente tomar A e B como sendo 2 conjuntos, quaisquer conjuntos de números, de objetos, o que significa mesmo A cartesiano B? Você se lembra? A cartesiano B é o conjunto de todos os pares ordenados AB. Então, pares ordenados, né? Você coloca um número que está em A na frente, à esquerda, e um número que está em B à direita. Observe, inclusive, que a ordem é importante. À esquerda está o elemento do A, à direita está o elemento do B, como indicado aqui. Vejam que A cartesiano B, por exemplo, não é necessariamente a mesma coisa de B cartesiano A. Tá bom? Não é necessariamente a mesma coisa. Podem ser objetos distintos, podem ser conjuntos distintos. Esse é o cartesiano. Tá? Bom, eu estou falando sobre isso porque relação binária tem a ver com cartesiano. Se eu tiver um cartesiano A por B, uma relação binária é qualquer subconjunto do A cartesiano B. Qualquer conjunto dentro desse, qualquer subconjunto que eu tomar com pares ordenados dentro de A cartesiano B, é o que a gente chama de uma relação. É uma forma de relacionar objetos de A com objetos de B. Tá? Bom, é bem usual que ao invés de nós dissermos sempre
A, B pertence a S, afinal de contas S é um subconjunto de A cartesiano B. Ao invés de nós dissermos sempre A, B pertence a S, vai ser muito mais comum a gente dizer A se relaciona com B através de S. Ou seja, essa relação que está aparecendo aí no slide. A, B, esse par ordenado pertence a S, se e somente se a gente denota assim, A se relaciona com B através de S. Aliás, pode ser que esse tio S, às vezes, a gente não use tio S, a gente apenas substitua por um tio, quando estiver claro qual é a relação que eu quero. Observe que esse conjunto S, ele pode ser dado por uma propriedade, ou seja, eu quero os pares ordenados que estão em A cartesiano B, tais que A seja igual a B. Tais que A mais B seja par, tais que A mais B ao quadrado seja igual a 3, sei lá, sabe, alguma propriedade. O S geralmente pode ser dado por uma propriedade, a gente fala que o A se relaciona com B se A e B satisfazem a propriedade do conjunto S. Certo? É mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, no exemplo que eu falei mais cedo, a gente poderia pensar nas relações de cores. Então, eu estou com objetos aqui, o A e o B seriam o mesmo conjunto de objetos, eu falo que o A e o B são o mesmo, o A e o B é o conjunto das canetas aqui, tem 6 elementos do conjunto A, tem 6 elementos do conjunto B. E eu falo que um elemento se relaciona com o outro se eles tiverem, por exemplo, a mesma cor. Então essa com essa, que são duas canetas pretas, eu posso relacioná-las. Sabe? Essa caneta está relacionada com essa, como se esse par ordenado estivesse na relação. Mais ou menos essa ideia, tá bom? Claro que aqui eu estou dando, aqui no slide está bem formal e esses exemplos que eu estou falando com as canetas é informal, é para você criar alguma relação na sua cabeça de algo que você já conhece. Mas agora vamos tentar deixar essa noção mais clara do ponto de vista formal através de alguns exemplos. Vamos lá. Exemplo 1. Pega, por exemplo, os conjuntos A e B como sendo o conjunto A 1, 2, 3 e o conjunto B o 7, 8, 9. Bom, você deve perceber que o A cartesiano B neste exemplo 1 possui 9 elementos. A combinatória vai te ajudar a chegar nessa conclusão. Afinal de contas, você vai ter 3 opções para colocar no A, 3 opções para colocar no B, então você tem 9 opções, é o que o princípio multiplicativo nos dá. Né? Mas isso é só uma observação, até fazendo uma conexão com a aula passada. Mas desses 9 elementos, desses 9 pares, qualquer subconjunto que eu pegar, inclusive subconjunto vazio, vai nos dar uma relação. Em particular, eu peguei um exemplo aqui. Eu peguei o subconjunto S dado pelos pares 1, 8, 2, 9, 2, 7, 3, 7, 3, 8 e 3, 9. Vejam que aqui tem 6 pares ordenados. É um subconjunto com 6 pares ordenados dentro do A cartesiano B. E se é um subconjunto do A cartesiano B, então é uma relação. Tá certo? E aí a gente costuma, inclusive, dizer assim, olha, veja vocês, o 1 se relaciona com o 8 através de S, não se relaciona? Porque o par ordenado 1, 8 está lá. Por outro lado, se eu pensar assim, o 1, 9, vocês estão vendo um 9 nesse conjunto? Não estão vendo 1,9, né? Significa, então, que o 1 não se relaciona com o 9 através de S. Ou deixando mais claro através daquela notação com o tiozinho. O 1 se relaciona com o 8, não se relaciona? Porque o par 1, 8 está lá no S. O 3 se relaciona com o 7, porque o par 3, 7 está lá no S. O 2 se relaciona com o 9, porque o par 2, 9 está lá. Por sua vez, o 1 não se relaciona com o 7, afinal de contas você não encontra o par 1, 7 aqui dentro do S. O 2 não se relaciona com o 8, afinal de contas você não encontra o 2, 8 aqui. Tá certo? Então vejo que a gente mistura mesmo essa noção de relação com essa história do tiozinho, tal número se relaciona com o outro, mas o que isso significa? Significa que o par desses números está no subconjunto da relação. Certo? Então a relação em si é o subconjunto. É estranho a definição, mas agora acho que vai começando a fazer sentido, não é mesmo? E aí a gente pode, inclusive, representar relações através de diagramas ou mesmo através de outras estruturas que durante o avanço do nosso curso, outras aulas, vai ficando mais claro para vocês, tipo matrizes e coisas assim. Mas uma forma de mostrar a relação, além de enumerar todos no subconjunto, além de colocar os tiozinhos, é usando o diagrama. Observem, por exemplo, esse diagrama da relação. Do lado esquerdo, a gente colocou o 1, o 2 e o 3, que são os elementos do conjunto A. E do lado direito estão os elementos do conjunto B, 7, 8, 9. Eu troquei de ordem, mas tanto faz. O que importa é que os 3 elementos do conjunto B estão aqui.
E vejam que as flechinhas indicam quem se relaciona com quem. Por exemplo, o par 1, 8 está na relação, significa que o 1 está ligado ao 8. E vejam que a setinha está apontando para o 8. É o 1 que se relaciona com o 8 e não o contrário. Não o 8 que se relaciona com o 1. Não é o par 8, 1, é o par 1, 8. Então a seta está indicando quem começa e quem termina. A ordem é importante. O par 2 se relaciona com o 9, o par 2 se relaciona com o 7. Os dois estão lá. Agora, veja que o 3 se relaciona com todo mundo. O 3 com o 9, com o 8, com o 7, porque o 3, 7, 3, 8, 3, 9 estão no subconjunto. Tá certo? Então, observe esse exemplo, o que significa a relação. É um subconjunto. Eu peguei um exemplo, podia ter pego outro, tá? E vejam que a gente pode representar através do tiozinho e podemos representar através de diagrama, que também é uma coisa que pode ajudar e pode ser interessante. Exemplo 2. Pega o conjunto A como sendo 1, 2 e o conjunto B como sendo 3, 4. Você vai observar que para opções de A nós temos 2, para B nós temos 2 opções, portanto o conjunto A cartesiano B tem 4 elementos. Dentro desse conjunto eu posso pegar qualquer subconjunto e qualquer subconjunto vai ser uma relação. Em particular, eu posso pegar a relação dada por uma propriedade, como essa daí. Ou seja, eu pego, nesse caso, os pares ordenados AB, tais que a soma das coordenadas seja par. É definido por uma propriedade, certo? E aí alguém vai perguntar, tudo bem, mas eu não consigo dizer quem são os elementos? Quem são os elementos da relação? Consigo. Antes, observe, o que isso significa? Estar nessa relação S, ou seja, A está relacionado com B, sempre que a soma for par. For par significa ser da forma 2K com K em Z, né? Bom, a relação está explicitada pelo diagrama. Então, observem uma coisa. Quero só fazer rapidinho esse exemplo com vocês para vocês enxergarem melhor. Quem é o A cartesiano B neste exemplo? São todos os pares que você pode fazer com os elementos de A e de B. Então, por exemplo, 1, 3, 1, 4, 2, 3... 2, 4, não é? Esses são os 4 elementos da relação, cada elemento de A com cada elemento de B, são os 4 elementos. Agora, para fazer o conjunto S, eu vou pegar apenas os pares ordenados cuja soma seja par. 1 mais 3 é 4? Opa! É par, então entrou. 1 mais 4 é 5, não é par, tá fora. 2, 3 é ímpar, também. A soma é 2 mais 3 dá 5, é ímpar, não entra. O 2, 4, 2 mais 4 é 6, é par, entra. Vejam só vocês, o A cartesiano B tem 4 elementos, mas o S que está contido ali dentro, que está contido no A cartesiano B, ele só tem 2 elementos, o par 1, 3 e o par 2, 4. E aí vejam que a relação, inclusive, simplifica esse nosso entendimento, mostrando que, olha só, o 1 apenas se relaciona com o 3 e o 2 se relaciona apenas com o 4. O 1 com o 3 e o 2 com o 4. Mas alguma outra conexão é verificada neste exemplo. Tá claro o que significa, então, relação? Vejam, eu posso dizer que o 1 se relaciona com 3. Veja que não faz sentido nenhum escrever isso aqui. Ó. 3 se relaciona com 1? Não. O 1 se relaciona com 3, é na ordem. O 2 se relaciona com 4. Por sua vez, apesar do 2, 3 estar no cartesiano, o 2 não se relaciona com 3. A gente corta assim, né? O 2 não se relaciona com 3 porque não está aqui dentro. Está só dentro do A cartesiano B. Entendeu a noção? Bom, o caso que a gente acaba usando mais na prática, em termos de relação, é quando o segundo conjunto e o primeiro são os mesmos. Quando o A cartesiano B é um A cartesiano A, é um conjunto com ele mesmo, ou seja, estou relacionando elementos de um conjunto com esse mesmo conjunto. É o mais comum, é o mais usual no nosso, vamos dizer assim, dia a dia. Pelo menos nos exemplos que nós vamos fazer em sala de aula, a maior parte das vezes nós estamos falando de um conjunto relacionado com ele mesmo. É como se estivesse falando do par 1, 2 com par 1, 2. Neste caso, ao invés de nós falarmos que nós temos uma relação em A cartesiano B, ou A cartesiano A, se forem iguais, a gente simplesmente vai dizer, seja S uma relação em A, ou seja tio uma relação em A. Queremos dizer a mesma coisa. Tio é a propriedade que define A. Tá certo? Por exemplo, nós podemos pensar, por exemplo, vamos lá, meu telefone tocou, isso acontece, né? Aula ao vivo? Não, mentira, ao vivo não é, mas
Não vou parar para editar o vídeo, dá muito trabalho, gente, desculpa. Vamos lá. Sejam A e B dois conjuntos, 1, 2, 3, 4. O mesmo conjunto, tá? 1, 2, 3, 4. Bom, vamos lá, vamos estabelecer uma relação em A, dada da seguinte forma. Seja S a relação dada pelos pares ordenados em A cartesiano A, tais que o produto da primeira com a segunda coordenada seja par e tal que a segunda coordenada seja no mínimo igual à primeira ou maior ou igual à primeira. Como assim, né? Eu fiz um desenho, mas antes disso vou chegar nesse desenho. O conjunto A, que é o mesmo do B, tem 4 elementos. Eu vou colocá-los aqui na linha, na minha lousa. 1, 2, 3, 4. Vocês estão vendo? Eu coloquei os 4 elementos do meu conjunto A aqui na lousa. Agora, eu vou criar aquele diagrama em que as setinhas apontam quem se relaciona com quem. Vejam, qual é a regra para definir essa relação? A regra é que está escrita explicitamente aí na definição do conjunto S. O produto dos elementos tem que ser par e o segundo elemento, para onde a setinha aponta, tem que ser maior ou igual a de onde nasceu a setinha. Vamos olhar para 1, 2. 1 se relaciona com 2? Sim, o 1 se relaciona com 2 porque 1 vezes 2 é 2 que é par e o 2 é maior ou igual a 1. Por sua vez, o 2 se relaciona com o 3, porque 2 vezes 3 é 6 que é par e o 3 é maior do que o 2. O 3 também se relaciona com o 4, porque 3 vezes 4 é 12 que é par e o 4 é maior que o 3. Mas o 4 não se relaciona com 1, porque o 4 vezes 1 é 4 que é par, mas o 1 é maior que 4. Você deve estar pensando lá, o 4 não se relaciona com 1, mas o 1 se relaciona com 4. O 1 se relaciona com 4. Por quê? Porque 1 vezes 4 é par e o 4 é maior do que o 1, não é? O 2 não se relaciona com 1, porque apesar deles serem pares, o 1 é menor do que o 2. Então eu não posso voltar essa flechinha, bem como eu não posso voltar essa, não posso voltar essa. E tem mais relações? Tem. O 2 com o 4. Eu posso relacionar o 2 ao 4. Por quê? Porque 2 vezes 4 é 8 e o 4 é maior do que o 2. Essa setinha não pode voltar. O 1 se relaciona com 3, né? Então não dá para fazer mais nada aqui, a não ser uma outra coisa. Nada me impede de relacionar o elemento com ele mesmo. 1 vezes 1 é 1, é ímpar, então tá fora. Mas 2 vezes 2 é 4. O par 2, 2 está na relação porque 2 vezes 2 é 4 e o segundo elemento é maior ou igual ao primeiro. É igual, mas é maior ou igual, não é? Então eu coloco esse loop que nós falamos aqui, essa voltinha, dizendo que o 2 se relaciona com ele mesmo. É um loop, ele se relaciona com ele mesmo. O 3 não se relaciona com 3 porque 3 vezes 3 é ímpar. Já o 4 se relaciona com ele mesmo, porque 4 vezes 4 é 16 e olhando para o par 4, 4, 4 vezes 4 é 16, o segundo é maior ou igual ao primeiro. É igual, né? Então é maior ou igual. Ok, pessoal? Então observem aí nessa figura que foi feita, que é o diagrama da relação, que aqui estão explicitadas todas as relações que pertencem ao conjunto S. Vejam, esse conjunto S tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, tem 7 pares. O par 2, 2, o par 4, 4, o par 1, 2, o par 2, 3, o par 3, 4, o par 1, 4 e o par 2, 4. São 7 elementos. Legal, né? Não está explicitado, só está escrito na figura. Ok, pessoal? Mas essa é uma forma interessante de nós verificarmos, olhando para a figura, olhando para o diagrama, quais são as relações de S. Espero que esteja ficando claro para vocês o conceito de relação. Aliás, uma observação antes de nós avançarmos, essa figura que eu fiz aqui, ela lembra muito uma estrutura que nós vamos falar lá na metade do curso, chamada de grafo. Isso aqui é basicamente um grafo direcionado que nós falamos, mas esse é assunto mais para frente. Vejam que o que nós estamos falando agora vai se conectar com a segunda metade do curso de uma maneira bastante interessante. Tá bom? Porque tudo isso está muito vinculado à teoria da computação, inclusive. Ok? Bom, vamos então agora seguir. Quando nós temos uma relação, então lembrando que relação é um conjunto S dentro de um A cartesiano B,
E principalmente quando nós tivermos uma relação em A, tipo essa daqui, seja S uma relação em A, ou seja, no A cartesiano A. E aí vejam, olha que interessante essa forma inclusive de denotar, né? Quem é o conjunto S? São os pares x e y em A cartesiano A, tais que x se relaciona com y. Com qual relação? Aquela que eu estabeleci para ser dos elementos do conjunto S. Seja qual for ela, tá? Ou seja, uma forma genérica de denotar as coisas. Bom, vamos lá. A gente vai agora definir, eu vou definir para vocês 4 tipos de propriedades que uma relação S pode ter. Pode ter. Talvez uma determinada relação não tenha nenhuma das propriedades que eu vou falar. Talvez uma determinada relação tenha quase todas as propriedades que eu vou falar. Não sei. Eu vou dizer para vocês nomes de propriedades que merecem a nossa atenção. Por exemplo, nas relações que nós vimos relações muito distintas, muito estranhas. Nós só vimos uma relação em A, que foi essa última. E essa última basicamente não tinha nenhuma propriedade que merecesse a nossa atenção. Mas observem que tipo de propriedade pode aparecer para a gente. A gente pode verificar às vezes que uma determinada relação é reflexiva. O que significa uma relação ser reflexiva? Significa dizer que todos os elementos de A, todos os elementos de A se relacionam com ele mesmo. O que significa isso? Significa que o par x pertence a S para todo x no A. Ou seja, para qualquer elemento no conjunto A, o par x está na relação. Quando isso acontecer, nós falamos que a relação é reflexiva. Vejam, no exemplo que eu acabei de apagar aqui, nós tínhamos que o 2 se relacionava com o 2, o par 2 estava na relação, o 4 também, mas veja só, o 1 não, o par 1 não estava na relação, só por isso já aquela relação que nós falamos não era reflexiva. Mas se o 1, o 2, o 3 e o 4 todos estivessem na relação, aquela relação seria o que a gente chama de reflexiva. Reflexiva, o elemento se relaciona com ele mesmo, para todo elemento. Tá claro? Bom, uma relação também pode ser, às vezes, o que a gente chama de simétrica. O que significa uma relação ser simétrica? Significa dizer... me perdoem, antes só da reflexiva. Como é que eu sei que uma relação é reflexiva olhando para o diagrama? Se em todos os nós, em todos os elementos x, em todos os elementos x que estão no diagrama, tiver loop. Lembra, o loop significa dizer que o x pertence à relação. Então, se todos os pontinhos do diagrama, que a gente chama de nós, inclusive, todos os nós do diagrama tiverem loop, significa que a relação é reflexiva. Tá certo? Então, observe isso nos diagramas. Agora, vamos para a segunda propriedade que eu falei, que é a simétrica. A gente fala que a relação S ou a relação tio é simétrica se para quaisquer x e y, para todo x e y no conjunto A. Se o x se relacionar com o y se relaciona com o x. C e somente C. É o que está escrito aí. X se relaciona com y, C e somente C, y se relaciona com o x para todo x em A. O que isso significa do ponto de vista do diagrama? Para todo. Então, dados quaisquer dois elementos do conjunto A. Se tem uma flechinha que liga o x no y, tem que ter uma flechinha que volta do y no x. Certo? Pode ser que o x e o y não se relacionem? Pode. Mas se eles se relacionarem de x para y, então também se relaciona de y para x. Certo? Então, toda seta que vai e volta. Quando isso acontecer, quando em uma determinada relação toda a setinha que foi voltou, a gente fala que essa relação é simétrica. Ok? É simétrica. Vejam, os exemplos que a gente fez até agora, esse último que nós fizemos até agora, não acontecia isso, porque o 1 se relacionava com o 4, mas o 4 não se relacionava com o 1, então já ficava fora da história. Tá certo? Bom, uma terceira propriedade, que é basicamente o oposto disso que eu acabei de falar. Uma relação ela é antissimétrica se acontecer o seguinte. Se, caso o x se relacione com o y e o y se relacione com o x, na verdade nós estivermos falando do mesmo elemento. Isso em qualquer par xy em A. Ou seja,
Suponha que eu tenha quaisquer x e y no A. Quaisquer. Se o x se relacionar com o y e o y se relacionar com o x, na verdade esses elementos não são diferentes, eles são os mesmos elementos, ou seja, eles são o mesmo elemento, certo? Ou seja, a relação ela é dita antissimétrica se não tem as setinhas de ida e volta. Se tivesse setinha de ida e volta, na verdade estaríamos falando do mesmo elemento, ou seja, não existem essas setinhas de ida e volta. Tá claro? Isso é o que nós chamamos de antissimetria. Então, uma relação é antissimétrica se, para quaisquer x e y tais que x se relaciona com y e y com x, implicar que o x e o y são a mesma coisa. Essa é um pouco mais estranha de entender, né? Mas lembrem sempre da definição. A definição, essas que estão escritas aí na tua tela, é o que vai te ajudar a fazer os exercícios com enorme tranquilidade, entender bem os conceitos, tá bom? E por fim, a quarta propriedade que eu quero comentar é a propriedade transitiva. Uma relação a gente fala que ela é transitiva, e essa é bem simplesinha de entender, se acontecer o seguinte: a relação é transitiva que se, dados 3x e y quaisquer, se o x se relaciona com o y e o y se relaciona com o terceiro z, então o primeiro x se relaciona diretamente com o z. O que isso significa? Então vamos lá. Dados 3 elementos x, y e z quaisquer, tá? Caso o x se relacione com o y e o y se relacione com o z, então tem que ter uma ponte que ligue o x direto no z. Se isso não acontecer, então a relação não é transitiva. A relação é transitiva se, sempre que tiver essas conexões de um liga no outro, o outro liga no um, então eu posso ligar o primeiro direto no terceiro. Transitividade, tá? Bom, as nossas relações do cotidiano não são tão transitivas assim, né? Aliás, se a gente pensar nas nossas relações do cotidiano, né? Vamos pensar assim, relação de amizade. Então, conjunto dos seres humanos, e eu pensar na relação de amizade. Eu sou amigo de mim mesmo? Bom, se todo mundo é amigo de si mesmo, então essa relação é reflexiva. Bom, tem gente que não é amigo de si mesmo, então talvez a gente seja abuso falar que essa relação é reflexiva. Simetria. O que significa isso? Se eu sou amigo do fulano, então o fulano tem que ser meu amigo. A relação de amizade tem que ser simétrica. Se eu for amigo dele e ele não for amigo meu, então essa relação não seria simétrica. Todos os seus amigos sabem que você é amigo dele? Concordam com isso? São amigos seus também? Não sei. O que é a relação antissimétrica? A antissimétrica eu acho que é meio estranho, né? Se eu sou amigo do fulano e o fulano é meu amigo, então eu e ele somos a mesma coisa. Acho que essa não rola, né? Não, acho que não rola. Então não é antissimétrica, com certeza não é. E transitiva? Se eu sou amigo do fulano e o fulano é amigo do cicrano, então eu sou amigo do cicrano. Talvez não, né? Eu posso ter um amigo, se esse amigo ter outro amigo, eu não conhecer esse terceiro amigo. Então, a relação de amizade não é transitiva. Você pode pensar também na relação conjugal, né? Ou de namoro. A relação namoro com, né? Será que essa relação também é reflexiva? É simétrica? É antissimétrica? Você pode brincar com um monte de relações no nosso cotidiano aí, para tentar entender se essas propriedades valem ou não. É até legal. Tá bom? Ok? Então, pessoal, sabendo o que é uma relação e sabendo algumas propriedades que uma relação pode ter, vejam, tem certas relações que não tem nenhuma dessas 4 propriedades. É que essas propriedades vão ser interessantes para a gente no que prossegue essa aula, tá bom? Nós vamos então agora falar de dois tipos de relações, ou 2 categorias de relações que são importantes em contextos diferentes. Relação de ordem e relação de equivalência. Primeiro vamos começar com a relação de ordem parcial. Vamos lá. Bom, o que é uma relação de ordem parcial? Uma relação S ou tio em um conjunto A. Veja, uma relação em A cartesiano A. A gente fala que uma relação S em A é de ordem parcial, é uma relação de ordem parcial se ela tiver as 3 propriedades: reflexiva, antissimétrica e transitiva, tá? E aí, pessoal, ao invés de eu falar assim, poxa, seja S, ou melhor, seja tio, uma relação de ordem em A, tá?
tá? Então você já tinha uma relação de ordem A. O que isso significa? Significa que o A se relaciona com o B. Essa é a notação que nós usamos, não é? Mas relação de ordem tem que ser reflexiva, antissimétrica e transitiva. Quando isso acontecer, né, para ser uma relação de ordem, a gente, ao invés de usar esse símbolo, é bem comum que a gente use o símbolo assim, menor ou igual, o menor meio frescozinho assim. O A se relaciona com B através da relação de ordem. Menor ou igual, né? Não é bem o símbolo de menor ou igual, não é o bonitinho assim, menor ou igual, é um fresquinho, né? Só pra gente mudar um pouco a notação. Não entendeu, né? Vamos ver, vou mandar um pouquinho para ver se fica claro a coisa. Antes disso, só terminando as nossas notações, se eu tiver um conjunto A na minha mão, eu posso colocar nele a relação que eu quiser, concorda? Bom, se eu encontrar uma relação que seja de ordem, que seja reflexiva, antissimétrica e transitiva nesse conjunto, eu falo que esse conjunto é um conjunto parcialmente ordenado com a ordem menor ou igual. A gente costuma usar muito o termo em inglês poset. É bem comum você encontrar, às vezes, na literatura, em algum contexto, o termo poset. Então, o que é um poset ou poset? É um conjunto parcialmente ordenado. O que isso significa? Significa que eu tenho um conjunto A e nele eu defino uma relação de ordem parcial, ou seja, uma relação que é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Tá claro? Vamos fazer um exemplo para ver se realmente agora a coisa entra na nossa cabeça. A gente conhece relações de ordem no nosso cotidiano? Talvez. Primeiro, essa com certeza você deve conhecer. Pega A como sendo o conjunto dos números reais. Tá? Os números do nosso cotidiano, os números reais. E defina a relação menor ou igual que a gente conhece. O que significa isso? Dois elementos em R, A e B. A gente fala que um se relaciona com o outro através do menor ou igual. O A é menor ou igual ao B se acontecer o quê? Se o B estiver à direita do A na reta real. Lembra que a gente pode representar os números reais, não sei se já pararam para pensar sobre isso, mas os números reais podem ser representados por uma reta, uma associação bionívoca entre os números reais e uma reta. Então, representando assim, em algum lugar está o 0, está o 1, está o π, o raiz de 2, está por aí perdido. A gente fala que o B ele é maior ou igual ao A se ele estiver à frente do A na reta, se ele estiver à direita do A na reta real. Ok? Então, B está à frente do A significa que o B é maior ou igual ao A. Ok? Ou A é menor ou igual ao B. Tá bom? Então, essa é a relação de ordem que a gente costuma... essa é a desigualdade que a gente usa em R, né? O menor ou igual que a gente usa em R. E eu estou dizendo que isso é uma ordem parcial, que esse símbolo menor ou igual, essa relação que diz que o A é menor ou igual ao B quando o B está à direita do A, é uma relação de ordem parcial. Por quê? Porque ela tem que satisfazer aquelas três propriedades. Primeiro, é reflexiva. O x é menor ou igual a x para qualquer x em R? Sim, sim, sim. Qualquer elemento, ele é igual a ele mesmo. Então, é menor ou igual. Não é? Quando eu falo a direita, pode estar em cima um do outro. Então, o x é menor ou igual sempre, então é reflexivo. Antissimetria. Se o x é menor que o y e o y é menor que o x, como isso é possível? Só é possível porque os dois são iguais. Não é? X menor que y menor que x, como assim, né? O x está à esquerda do y e o y está à esquerda do x? Como assim? Não, só é possível se os dois fossem a mesma coisa. Então, vale a antissimetria. X menor que y menor que x, então significa que os dois são iguais. Não é? Transitividade. Se o x é menor que o y e o y é menor que o x, se o x é menor que o y e o y é menor que o z, é porque o primeiro é menor que o terceiro. O y está à direita do x, o z está à direita do y, então o z está à direita do x. Ok? Então vejam que valem as três propriedades. Essa relação é reflexiva, antissimétrica e transitiva e, portanto, é uma relação de ordem. Tá claro? Quinto exemplo, outro exemplo que nós usamos bastante é da teoria de conjuntos. O que eu vou falar aqui agora é para o conjunto das partes do conjunto 1, 2, mas poderia ser basicamente para o conjunto das partes de qualquer conjunto. Seja A o conjunto das partes do conjunto 1, 2. O que significa isso? O que é conjunto das partes mesmo? É o conjunto formado por todos os subconjuntos do 1, 2. Quais são os subconjuntos do 1, 2? O conjunto 1, 2 é um subconjunto dele mesmo, não é?
O conjunto formado só pelo elemento 1 é um subconjunto dele. O conjunto formado só pelo 2 é um subconjunto do 1, 2. O conjunto formado por ninguém, que é o vazio, também é um subconjunto dele, não é? Vejam, esse é o conjunto das partes do conjunto 1, 2. Eu podia, ao invés de pegar o conjunto 1, 2, pegar 1, 2, 3, pegar todos os naturais, todos os reais, enfim. Eu estou pegando esse para a gente poder enxergar o que está acontecendo através do diagrama. Tá bom? Então vejam, o que eu estou querendo é uma relação num conjunto de conjuntos. Então eu tenho vários conjuntos aqui, 4 conjuntos. Será que eu consigo, no conjunto dado pelo vazio 1, 2 e 1, 2, nesses 4 elementos, no conjunto formado por esses 4 elementos que estão aqui na lousa, encontrar uma relação de ordem parcial? Sim, e você conhece bem essa relação, nós já estudamos ela numa das últimas aulas. A relação de ordem contido. Aquela relação que a gente fala que o A está contido em B se todo elemento de A está dentro do B. Certo? Então, qual que é a relação contido? Os elementos do A estão dentro dos elementos do B. Isso a gente fala que é o contido. Bom, a gente pode estabelecer a relação de contido aqui. Por exemplo, o vazio está contido em qualquer subconjunto, né? Então, o vazio está contido no 1, o vazio está contido no 1, 2, o vazio está contido no 2. Vejam que a setinha me diz quem está contido em quem. O 1 está contido no vazio. Não posso voltar essa setinha. Ah, o 1 está contido no 1, 2, não é? O 2 está contido no 1, 2, não é? Vejam que o 2 não está contido no vazio, não posso voltar essa setinha. Enfim, essas são as únicas relações que nós podemos, as únicas conexões que nós podemos fazer com a relação contido. Tá? Vazio contido em 1, 1 contido em 1, 2, assim por diante. É uma relação de ordem isso? Ah, tem mais, né? O vazio está contido nele mesmo. O 1 está contido nele mesmo. O 1, 2 está contido nele mesmo. O 2 está contido nele mesmo. Também é verdade, né? Um conjunto X está contido no próprio conjunto X. Certo? Então, todo mundo tem esses loops. Então, aliás, o fato de todo mundo ter loop já nos mostra a primeira coisa que a gente precisa para isso ser uma relação de ordem parcial, que é a reflexividade. Todo elemento se relaciona com todo elemento porque qualquer conjunto X está contido nele mesmo. O vazio está contido nele mesmo, 1 está contido nele mesmo, 1, 2 contido nele mesmo, 2 contido nele mesmo. Todo mundo tem loop. É reflexivo. É antissimétrica? Para ser antissimétrica, pensa comigo. Se um conjunto X está dentro do conjunto Y e o conjunto Y está dentro do conjunto X, poxa, isso só é possível se os conjuntos fossem os mesmos, não é? Um dentro do outro, o outro dentro do um, então eles são a mesma coisa. Não é isso que nós vimos na teoria quando nós estudamos teoria de conjuntos? Né? Então, se um se relaciona com o outro com um, é porque eles são os mesmos. Isso significa que você nunca vai encontrar no desenho, você não pode encontrar no desenho as setas de ida e volta. Vejam, aqui você não consegue encontrar as setas de ida e volta a não ser nos loops. Você não consegue encontrar em nenhum lugar uma seta que foi e voltou. Porque se você tivesse feito isso, na verdade você estaria falando do mesmo elemento. Você nunca vai encontrar esse desenho. Isso significa ser antissimétrico. E esse caso é um caso desse, né? Vejam que a gente pode demonstrar, mas não é com o desenho. A gente demonstra utilizando eu estou apontando para cá, vocês não estão vendo, né? Mas a gente prova usando a teoria de conjuntos. A gente sabe que se um conjunto X está dentro do Y e o Y dentro do X, é porque eles são os mesmos conjuntos. E por fim, para ser uma relação de ordem parcial tem que ser transitiva. Será que isso acontece? Bom, se eu tenho um conjunto X que está dentro do Y, e eu sei que esse Y está dentro de um terceiro Z, então o X está dentro do Z. Não é isso que está acontecendo aqui? Teoria de conjuntos nos fala isso? Portanto, essa é uma relação transitiva. É o que está escrito aí. A relação de ordem é transitiva. Como é que eu verifico isso no diagrama? Por exemplo, aqui, ó, o vazio se relaciona com o 1. O 1 se relaciona com o 2. Então, quer dizer, foi daqui para cá e daqui para cá. Tem que ter uma ponte que liga daqui direto aqui. Opa, tem. Por exemplo, esse se relaciona com esse e esse com esse. Então, tinha que ter uma ponte que liga esse direto naquele. E tem. Sempre que você tiver uma cadeia de setinhas, uma para cá e essa apontando para lá, então tem que ter uma ligando direto. Acompanhando o sentido das setinhas.
tá bom? Isso significa ser transitivo e nesse caso acontece. Vejam, de novo, sempre que eu tiver o conjunto das partes de um certo conjunto, mesmo que infinito, essas três propriedades vão ser válidas. Então, a relação de contido, ela é uma relação de ordem parcial. A gente já conhecia ela, a gente já sabia que ela era uma relação de ordem parcial. Ela ordena os conjuntos, ela nos permite organizar os conjuntos de alguma forma coerente, de alguma forma que faça sentido, tá bom? Observem que o desenho que está no slide é diferente desse que eu fiz na lousa. Esse diagrama é parecido com o que eu estava fazendo até agora, mas esse que está no slide só me diz assim, olha, o vazio está dentro do 2, o 2 está dentro do 2, o vazio está dentro do 1 e 1 está dentro do 2. Só que como eu sei que essa é uma relação de ordem, por mais que não esteja escrito que o vazio se relaciona com o 2, deve estar claro que se é uma relação de ordem, então é transitiva. Se o vazio se relacionou com 1 e 1 se relacionou com 2, deveria e vai ter uma relação que liga o vazio num 2. Quer dizer, eu posso ir por aqui, ó. Para chegar do vazio num 2, eu posso ir por aqui. Esse diagrama mais limpo aqui, mas que diz a mesma coisa que o que está na lousa, é o que a gente chama de diagrama de Hasse. Toda relação de ordem parcial permite um diagrama desse tipo. Então, sempre que você tiver uma linhazinha que liga de um no outro, então você pode ir direto. Essa relação de Hasse, é o diagrama de Hasse da relação de ordem, tá bom? Apesar disso, a gente vai fazer mais uso do diagrama que está na lousa, porque é muito mais claro, né, de a gente entender o que está acontecendo. E tem mais um tipo de relação de ordem que vale a pena nós comentarmos, que é a relação de divisibilidade. Pessoal, o que eu vou falar agora nesse slide é um conceito de teoria dos números, tá? É um conceito de teoria dos números que eu não vou fazer uma aula específica para falar sobre isso, mas que é um conceito que nós vamos usar inclusive lá na frente, quando nós falarmos lá no finalzinho, numa aula sobre criptografia. Então vale a pena já eu trazer alguns conceitos aqui para vocês que vão aparecer nessa aula. O primeiro está falando agora, que é o conceito de divisibilidade, e o segundo de congruência, que eu vou falar mais para frente, tá? Divisibilidade, o que é isso? Você sabe quais são os números inteiros, né? Você sabe que o conjunto dos números inteiros, se lembra, são o 0, o 1 e o menos 1, o 2 e o menos 2, o 3 e o menos 3 e assim por diante, né? São os números inteiros, são aqueles do 0 para frente, mas aqueles números que não tem nada nas casas decimais, tem 0 nas casas decimais, incluindo os negativos. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e os negativos, menos 1, menos 2, bom, enfim. Esses são os números inteiros. Nesse conjunto, eu consigo estabelecer a relação de divisibilidade. O que significa isso? A gente fala que, dados dois números A e B nos inteiros, o primeiro, o A, divide o B. Se existir um C inteiro, aqui está escrito N, mas é inteiro, se existir um C em Z, tal que B é igual a AC. A gente diz assim, A divide B com esse símbolo, A barra vertical B. Vou esclarecer aqui usando essa frase. Olha, A, vejam que é uma barra vertical, não é uma barra, não é assim, A barra B, não, é outra coisa. É outra coisa, uma barra vertical. A gente fala que o A divide B, C e somente C, existe um número inteiro Z, tal que o B é igual a vezes C. Ok? Essa é a definição, inclusive, que está no slide. O que significa isso? O A e o B são números inteiros. A gente fala que um divide o outro. Se quando você fizer aquela divisão normal que a gente faz, divisão com chaves, A dividido por B, a gente coloca a chave e faz lá, quando essa divisão der exata. Ou, caso você faça aquela divisão com o resto, né? Você vai lá, A divide B. Então, você vai dividir o A por B, não é? Aí você fez a divisão de B por A, deu um quociente, que é exatamente esse C que aparece aqui, e não sobrou nada no resto. Divisão deu exata e deu um número inteiro. Tá claro? Então, a gente fala que o A divide B, se acontecer isso, se ao dividir o B por A, dá um quociente e não sobra nada no resto. Esse quociente é um quociente exato. Simples, quer ver? Vamos entender alguns exemplos cotidianos. Por exemplo, o 2 divide 4. Eu coloco assim, 2 barra vertical, em pezinha mesmo. 2 divide 4. Por que o 2 divide 4? Porque quando você faz a divisão
de 4 por 2, dá um quociente 2 e sobra resto 0. Quer dizer, existe C, quem é esse C? É o 2, tal que 4 é 2 vezes 2. Tá certo? Bom. O 3 divide o 21. Por que o 3 divide 21? Porque quando você faz 21 dividido por 3, dá quociente 7 e não sobra nada no resto. Esse é o C. Você pode escrever o 21 como 3 vezes 7. Tá certo? Então, a gente fala que o 3 divide o 21. É óbvio que o 1 divide qualquer número inteiro, não é? Porque qualquer número inteiro pode ser escrito como ele vezes 1. Poxa, 20. 20 dividido por 1 dá 20. O 1 divide 20. Dá exato, não é? Todo número divide ele mesmo. Claro, né? N divide N. Por quê? Quando você faz N dividido por N, coloca a chave, dá quociente 1 e resto 0. Sim. Por exemplo, 35. Ao dividir por 35, dá quociente 1 e resto 0. Sim, né? Todo número divide ele mesmo. Por sua vez, o 2 não divide o 5. Por que o 2 não divide o 5? Porque quando você faz a divisão com chaves do 5 por 2, vai dar 2 no quociente, 2 vezes 2, 4, e vai sobrar 1 no resto. Esse é o resto. Se eu continuar a divisão, eu vou ter que colocar uma vírgula, não daria exato. Então, 2 não divide o 5. Aliás, o símbolo está um pouco estranho no slide, é 2 não divide 5. A gente corta o símbolo de divide. Tá bom? Bom. Que mais? Mais um exemplo. O 3 não divide 7, porque quando você faz a divisão de 7 por 3, dá 2,33333, não dá exato. Tá claro? Bom, essa relação, esse símbolo A divide B, essa frase que eu falei, A divide B, quando existe um C tal que B é igual a C, é uma relação. Estou relacionando elementos nos números inteiros. Né? A gente fala que A se relaciona com o B através da divisibilidade se o A divide B. É uma relação. Certo? Então, se a gente estiver pensando nessa relação de divisibilidade, pensa assim comigo. Poxa, será que o 1 se relaciona com o 3? Bom, o 1 se relaciona com 3 se o 1 divide 3. Sim, não é verdade. Claro, isso acontece. Será que o 2 se relaciona com o 3? Isso acontece só se o 2 divide o 3. O 2 divide 3? Não. Então não é essa relação. Tá? Então a relação de divisibilidade divisibilidade é uma relação. Tá? Eu não coloquei aqui nenhum número negativo, mas isso vale para números negativos também. Eu posso pensar em números negativos dividindo ou não. Tá? Então, o menos 2 divide 4 também. O menos 2 divide o menos 4. Enfim, eu posso envolver os negativos nessa história. Só que, para falar o que eu vou falar agora, eu vou desconsiderar os números negativos. Eu vou olhar apenas para os números naturais. Quem são os números naturais? Aqui, para mim, eu vou assumir os números naturais como sendo o 1, o 2, o 3, o 4 para frente. É do 1 para frente. Tem gente que coloca o 0 nos naturais, tem gente que não. Essa discussão já deu muito pano para manga em matemática avançada e a gente faz de conta que a gente ignora a discussão. Tem lugar que o 0 é legal estar, tem lugar que é legal que o 0 não esteja nos naturais. Vamos assumir aqui que o 0 não está, tá bom? Bom, nos naturais, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Nos naturais, neste conjunto, a relação de divisibilidade, essa que a gente acabou de falar, é uma ordem parcial. Por quê? Para ser uma ordem parcial tem que ser reflexiva, antissimétrica e transitiva. Vamos ver rapidinho. Ela é reflexiva? Sim. Qualquer número divide ele mesmo, não é? Quando você faz a divisão de A por A, dá quociente 1 e resto 0. Então, ou melhor, a gente consegue escrever o A como sendo 1 vezes A, certo? Então, a relação de divisibilidade, ela é reflexiva. Bom, antissimetria. Será que a relação de divisibilidade é antissimétrica? Bom, para ser antissimétrica, então, se um se relaciona com o outro e o outro com um, é porque eles têm que ser iguais. Então, pensa comigo. Vou até fazer essa conta aqui com você
nesta lousa. Se o A divide B, o que significa A dividir B? Significa que existe um inteiro C, tal que o B é A vezes C. Assumimos também que o B divide A, não é? B dividir A significa que existe um inteiro D, tal que o A é igual a B vezes D. Essas são as definições, tá, pessoal? Usa a definição para fazer exercício e coisa do tipo. A divide B, B divide A significa isso aqui, não é? Agora, pessoal, a gente quer mostrar que o A e o B são iguais. Observe uma coisa, eu posso pegar esse A e pôr ele aqui, ó, no lugar desse. É a mesma coisa, né? E aí fica assim, ó. Fica B igual a AC, mas o A eu vou trocar por isso aqui. B vezes D. Bom, eu posso cancelar os B's, né? Quando eu cancelo os B's, aqui fica 1. Aqui sobra 1, aqui também sobra 1, né? Então fica 1 igual a 1 vezes D vezes C, ou seja, significa que 1 é igual a D vezes C. Agora, opa, eu coloquei C e D em Z, né? Eu falei que é em N, pessoal. Desculpa a falha aqui. É em N, tá? A relação é em N. Isso é importante aqui no que eu vou falar. Relação é em N. Trabalhando com os naturais. Bom, agora, se o C e o D são naturais, poxa, pessoal, quais números naturais C e D fazem essa igualdade valer? Os naturais são 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar qualquer coisa maior do que 1 aqui, tipo 2, eu não vou conseguir que o outro faça com que esse produto dê 1. Se eu colocar o C igual a 2, que D que eu ponho aqui que 2 vezes ele dá 1? Teria que ser 1 meio, mas o meio não é número natural. Tá? Então, por conta disso, quais dois números naturais ao fazer o produto dar 1? Só podem ser o 1. Os dois têm que ser o 1. Então, quer dizer, o C e o D são 1. Agora, olha aqui. Se o C for 1, o que acontece com essa igualdade? B igual a A. Tá certo? Então, se o C é igual a D, que é igual a 1, então o A é igual a B. Vejam, nós começamos assumindo que o A divide B, que o B divide A, e chegamos à conclusão de que o A e o B são iguais. Isso é exatamente ser antissimétrico. Não é? Isso é exatamente ser antissimétrico. Bom, e transitivo? E transitivo, será que essa relação ela é transitiva? Para isso acontecer, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar dois A's e B's, o A divide B e o B divide C. Nós temos que chegar à conclusão de que o A divide C, não é? A divide B, B e C, então tem que chegar à conclusão de que o A divide C. Vamos ver? Se o A divide B, significa que existe, vou ter que mudar de letra aqui, não vamos usar um N. Existe um N natural, tal que B é igual a AN. Não é essa a definição? Se o B divide C, qual é a definição? Existe um número natural, que agora eu vou chamar de M, tal que o C é igual a BM. Ok? Agora, pessoal, eu vou juntar as duas informações. Eu vou pegar esse B e vou substituir no lugar desse. E aí vai ficar assim, ó. C é igual a ANM. No lugar do B eu coloquei AN, tá vendo? E aí ficou assim. Acontece, pessoal, que NM, isso aqui, é um produto de dois números naturais. Isso dá um outro número natural R. Isso dá um outro número natural R. Quer dizer, significa que existe um R natural. Quem é esse R? É o N vezes M, tal que C é igual a R. O que isso significa? Significa que o A divide C. Está aqui. Legal, né? Portanto, vale a transitiva. Então, a relação de divisibilidade satisfaz as três propriedades: reflexiva, antissimétrica e transitiva. Portanto, a divisibilidade é uma relação de ordem parcial. Observem, nós vimos três relações de ordem parciais muito úteis no nosso cotidiano. A relação menor ou igual dos reais, que a gente usa mesmo já há muito tempo, né? A relação de contínuo nos conjuntos, que é bastante importante, e a relação de divisibilidade nos naturais, também bastante importante para a gente. São três relações de ordem parcial. Tá bom? E aí vamos só estender um pouquinho a nossa discussão a respeito de ordem parcial. Só mais algumas definiçõezinhas antes que nós irmos para o próximo tipo de relação de relação. Seja menor ou igual uma relação aí de ordem parcial em A. Então esse é o símbolo que a gente está usando para uma relação de parcial em A qualquer. Podia ter usado tiozinho, enfim, mas seja essa uma relação de ordem parcial em A qualquer. A gente fala que essa relação de ordem parcial, ela é total. Uma relação de ordem parcial, na verdade, a gente fala que ela é uma ordem total se dados
quaisquer elementos do conjunto A, um deles se relaciona com o outro através dessa relação. Ou seja, peguei um elemento A aqui, peguei um elemento B aqui, os dois no A. A gente fala que a relação de ordem ela é total se dados os dois, um deles se relaciona com o outro. Ou esse com esse, ou, não pode ser os dois, né? Ou esse se relaciona com esse, ou o contrário. Essas canetas estão ruins. Ou esse se relaciona com esse. Um dos dois. Não os dois ao mesmo tempo, mas um se relaciona ou A menor ou igual a B, ou B menor ou igual a A. Então, pessoal, uma relação de ordem, ela é total se dados quaisquer dois elementos no A, um deles se relaciona com o outro. Tá claro? Pessoal, deixa eu ver se nós temos alguns exemplos aqui diante do que nós comentamos. Sabe aquela relação de contido que nós falamos? Dos conjuntos, do conjunto das partes do 1, 2? Aquela relação ela não é total. Por que ela não é total? Porque existem dois elementos daquele conjunto que um não se relaciona com o outro. Por exemplo, 1, 2. Pessoal, lembra que nós tínhamos lá o conjunto formado só pelo 1, o conjunto formado só pelo 2? Bom, nessa situação, 1 está contido no 2? Ou o 2 está contido no 1? Não. Nenhum dos dois está contido um no outro. Portanto, quando isso acontecer, a relação já não é mais total. Ela é uma relação de ordem parcial, sim, continua sendo, porque valem aquelas três propriedades, reflexiva, dissimétrica e transitiva, mas não é uma ordem total, porque existem elementos que um não se relaciona com o outro. Tá claro? Aquela relação que nós acabamos de falar agora, a relação de divisibilidade, também não é total. Por quê? Será que existem dois elementos que um não se relaciona com o outro? Sim, o 2 e o 5. O 2 não divide o 5, nem o 5 divide o 2. Então, essa relação de ordem não é total. Nossa, então eu conheço alguma relação de ordem que é total? Sim, você conhece, a primeira que nós falamos. A relação de menor ou igual nos reais. Dados dois elementos, não tem como. Um é maior do que o maior ou igual ao outro. Pega dois elementos, 2,5, 3,2. O 3,2 é maior que o 2,5. Pega dois elementos, o 3 e o 3. Tá bom, o 3 é maior ou igual ao 3. Certo? Sempre que você tiver dois elementos, dois números reais na sua mão, um é maior do que o outro. Então, essa relação de ordem, sim, é total. Porque, dados dois elementos reais, um é maior do que o outro. Ou igual. Ok? Então, entenderam o conceito de ordem total? Então, dada uma relação de ordem parcial. Olha só, não mistura os conceitos. O que é ordem parcial? É uma relação que é reflexiva, dissimétrica e transitiva. O que é uma ordem total? Primeiro, ela tem que ser ordem parcial, mas mais do que isso. Dados dois elementos, um é menor ou igual ao outro, o outro é menor ou igual a 1. Tá bom? E aí, pessoal, tem mais uma definição envolvendo relação de ordem parcial, que pode ser útil lá na frente, pode ser útil para você em algum contexto, que é a relação de mínimo e máximo. Se você tiver uma relação de ordem parcial, menor ou igual no conjunto A, ou seja, A é um possete, né, com essa relação, a gente pode definir elementos mínimos e máximos. O que é um elemento mínimo? A gente fala que x é um elemento mínimo de A, claro, se o x estiver em A, e se ele estiver relacionado com todos os elementos do conjunto A. Então, a gente fala que x é elemento mínimo se ele estiver relacionado com qualquer elemento, com todos os elementos do conjunto A, inclusive com ele mesmo, claro, mas com todos os elementos. É como se ele estivesse aqui e estivesse relacionando com todo mundo. Ele está relacionado com todo mundo. Todo mundo. Ele sai uma flechinha dele para todo mundo do conjunto. Tá? Então ele é o menor da cadeia aqui. A gente fala que ele é elemento mínimo. Tá bom? Agora, e o que é elemento máximo? Também tem a mesma definição, que é o contrário. Se o mínimo se relaciona com todo mundo, o máximo é aquele que se deixa relacionar por todo mundo. Né? O máximo é aquele que recebe flechinha de todo mundo. Não é aquele que manda flechinha, mas é aquele que recebe flechinha de todo mundo. O que significa isso? O elemento x ele é máximo se ele estiver acima de todo mundo, se ele estiver acima de qualquer um. Tá certo? Isso é ser elemento máximo, se ele está acima de todo mundo. Ok? Então, mínimo, ele está abaixo de todo mundo, ele se relaciona com todo mundo. Máximo, ele é relacionado com todo mundo chega nele.
todo mundo chega nele. Ele é maior do que todo mundo. Tá certo? Por exemplo, pessoal, nem sempre uma relação de ordem parcial tem mínimos e máximos. Nem sempre. Pode ser, inclusive, que tenha mínimo e não tenha máximo. Olha só que legal. A relação contido que nós falamos, ela tem elemento mínimo. Lembra aquela do vazio, do 1, 2 e 1, 2? Ela tem elemento mínimo vazio. O vazio se relaciona com todo mundo. O vazio está contido em todos os conjuntos. Então, o vazio é o elemento mínimo. Por sua vez, o conjunto 1, 2... ele é relacionado por todo mundo mandou flechinha nele, então ele é elemento máximo, tá certo? A relação de divisibilidade nos inteiros não, tá errado aqui de novo, é nos naturais, tá? A relação de divisibilidade nos naturais aqui. A relação de divisibilidade nos naturais tem elemento mínimo, esquece o menos 1 aqui, tá, pessoal? Eu tinha escrito assim aqui em outro contexto. A relação, vou até escrever de novo aqui. Aquela relação de divisibilidade... Então, A divide B para quaisquer A e B nos naturais. Essa relação, tá? Nos naturais. Essa relação tem mínimo. Tem, né? Sim. O 1. O 1 divide o 2. O 1 divide o 3. O 1 divide o 4. O 1 divide o 5. O 1 divide todo mundo. Então, ele está abaixo de todo mundo. Então, 1 é elemento mínimo. Por sua vez... essa relação não tem máximo. Não tem nenhum número natural que é divisível por todo mundo. Se eu pensar num número muito grande lá, não vou pensar tão grande, vou pensar no 100. O 100 é divisível por 2, é divisível por 5, mas não é divisível por 3. O 3 não manda flechinha nele. Tá certo? Então, vejam. A relação de divisibilidade tem mínimo, que é o 1, mas não tem máximo, não tem alguém acima de todo mundo, alguém que se deixa dividir por todo mundo. Olha que interessante, tem mínimo, mas não tem máximo. Agora, olha para a relação menor ou igual nos reais. A menor ou igual a B nos reais. Essa relação não tem mínimo. Não tem alguém que está abaixo de todo mundo. Não tem um número que é menor do que todo mundo. E também não tem máximo. Não tem um número que é maior do que todo mundo. Para fazer isso, a gente teria que assumir os infinitos, né? O menos infinito e o mais infinito. Mas... pensando nos números reais, os infinitos não são números reais, mas pensando nos números reais, não há um menor elemento, não há um maior elemento. Tá certo? Não tem mínimo nem máximo. Olha que legal esses exemplos. O primeiro exemplo tem mínimo e máximo. O segundo tem mínimo, mas não tem máximo. O terceiro não tem nenhum dos dois. Então, legal, né? Bom, e a terceira e última parte dessa aula é para nós falarmos a respeito de relação de equivalência. Então, vamos falar o que é uma relação de equivalência. Seja til uma relação em A, assim como nós tínhamos lá na relação de ordem. Só que agora, a gente fala que til é uma relação de equivalência em A se for reflexiva, simétrica e transitiva. Vamos só organizar as coisas na sua cabeça. O que era uma relação de ordem parcial, que nós acabamos de falar? Ordem parcial. Reflexiva, antissimétrica e transitiva. O que é relação de equivalência? É quase a mesma coisa. Mantém a reflexiva, mantém a transitiva, mas troca a antissimétrica pela simétrica. Então, uma relação de equivalência é uma relação que é reflexiva, simétrica e transitiva. Não tem nada a ver com relação de ordem. Tá? A gente trocou as propriedades simétrica e antissimétrica. Vamos fazer um exemplo? Pega o conjunto A como sendo os números naturais. E dentro dos números naturais, estabeleça a seguinte relação. A se relaciona com B, C e somente C, a soma dos dois é par. É uma relação, não é? E essa relação é de equivalência. Por que ela é de equivalência? Vamos ver. Para mostrar que é de equivalência, tem que valer as três propriedades. A primeira é reflexiva. Será que qualquer natural se relaciona com ele mesmo? Isso acontece se A mais A for par. Mas acontece que A mais A é o dobro de A. E sempre que você tem um número que é o dobro de alguma coisa, né, um número natural que é o dobro de alguma coisa, então de algum outro número natural, então ele é par. Tá certo? Então A se relaciona com A porque A mais A é 2A, que é par. Essa relação é simétrica? Para ser simétrica, então, tem que acontecer o seguinte. Sempre que A se relacionar com B, o B tem que se relacionar com A. C e somente C. Olha só. A se relaciona com B, C e somente C, por definição, A mais B é par. Mas o A mais B é par. A mais B é par, se eu trocar de ordem, dá a mesma coisa, não é? A mais B e B mais A é a mesma coisa.
Então A mais B é par, se o B mais A também é. Mas B mais A é par, significa que o B se relaciona com A. Vejam, A se relaciona com B, se somente se B se relaciona com A. Isso é ser simétrico. Se a setinha foi, a setinha voltou. E por fim, a transitividade. Se A se relaciona com B e B se relaciona com C, então será que o A se relaciona com C? Vamos ver. A se relaciona com B, significa que A mais B é par. B se relaciona com C, significa que B mais C é par. Pessoal, ser par significa que é duas vezes algum número natural. Então, x e y são números naturais aqui. A mais B é par, significa que é um certo 2x. B mais C é par, significa que é um certo 2y. E agora vamos ver o que acontece com A mais C. Eu quero ver se o A se relaciona com C. Então, vamos ver o que acontece com A mais C. Para fazer isso, pessoal, eu vou pegar esse B e vou jogar para o lado direito negativo. Vai ficar A igual a 2x menos B. Mesma coisa eu vou fazer aqui, vou isolar o C. O C vai ficar 2y menos B. E aí eu vou somar A com C. Se você organizar isso certinho, eu não vou fazer os detalhes aqui, mas se você organizar isso do jeito que eu falei agora, você vai perceber que o A mais C vai ser 2x mais 2y menos 2b. E dá para pôr o 2 em evidência. Então, A mais C é o dobro de x mais y menos b. Ora. O A mais C é o dobro de algum número natural, então significa que o A se relaciona com C. A mais C é par, então o A se relaciona com C. Portanto, pegamos três elementos. O A se relaciona com B e o B com C, o primeiro se relaciona com o terceiro. Isso significa ser transitivo. Certo, pessoal? Então, essa relação, dois elementos naturais se relacionam se os dois forem pares, se a soma dos dois for par, é uma relação de equivalência. Outra relação de equivalência que merece muito a nossa atenção, que também é coisa de teoria dos números, é a relação de congruência nos inteiros. Vamos para uma definição nova aqui para você em termos de teoria dos números. Olha só. Dados dois números inteiros A e B e um terceiro número natural positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., a gente fala que o A é congruente a B módulo N. A gente fala que o primeiro é congruente ao segundo módulo N se o N dividir a diferença entre eles. A menos B ou B menos A, tanto faz. Não entendi. Isso daí que está dito, pessoal, olha só. Aliás, já vou adiantar para vocês o símbolo. A gente fala assim, A é congruente a B módulo N. Isso aqui significa congruente, vejam, é um igual com um tracinho a mais, né? São três tracinhos. A gente fala que o A é congruente a B módulo N, C e somente C, o N divide A menos B ou B menos A, tanto faz. Dá na mesma, tá? Ou B menos A. Que se divide A menos B, divide B menos A. Dá na mesma. Não entendeu, né? Ou entendeu? Não sei. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa de dizer o que vem a seguida. Dizer que dois números são congruentes módulo N significa dizer que quando você faz a divisão de A por N e a divisão de B por N, vai dar um quociente que eu não sei qual é, não interessa, mas vai dar um resto. E esse resto eu não sei qual é, mas é o mesmo que deu nessa outra divisão. Ou seja, A é congruente a B módulo N se ao fazer a divisão com resto, os restos são os mesmos. E aí chamando a atenção para você sobre a notação, A congruente a B módulo N. Quer ver? Estou lembrando a definição, mas vamos ver alguns exemplos. Olha, por exemplo, o 2 é congruente a 12 módulo 10. Por que o 2 é congruente a 12 módulo 10? Por que o 2 é congruente a 12 módulo 10? Isso vai acontecer caso o 10 divida a diferença de 2 por 2. Pessoal, quanto que é 12 menos 2? É 10. Por acaso 10 divide 10? Sim. Quando você faz a divisão de 10 por 10, a quociente 1 e resto 0 é divisível. Portanto, o 2 é congruente a 12 módulo 10. O 23 é congruente a 48 módulo 5. Por quê? Será que o 5 divide 48 menos 23? Vamos ver. 48 menos 23 dá 25. O 5 divide o 25? Quando você faz a divisão de 25 por 5, dá exato? Sim. Como 48 menos 23 é divisível por 5, então o 23 é congruente a 48 módulo 5. Tá certo, pessoal? Vejam, isso é bem útil, tá? Se a gente parar para pensar,
não vou entrar em detalhes aqui, vou deixar só no ar para você, a gente acaba fazendo isso direto com as horas do nosso dia. Às vezes a gente tá lá, tem que tomar um remédio de 8 em 8 horas, aí você toma um às 8 horas da noite, aí quando você soma 8 dá 28. Né? Aí você pensa, não é 28? Não é 28, é 4 horas da manhã. A gente faz uma congruência módulo 24. Vou deixar isso no ar, vou deixar meio confuso aí para você pensar um pouquinho. Como é que isso tem a ver com tomar um remédio no nosso dia a dia, nos nossos horários do dia a dia? Tá bom? Um é congruente a 9 módulo 2. Por quê? Qual que é a diferença de 9 por 1? É 8, não é? O 2 não divide 8? 8 dividido por 2 não dá exato? Ponto. O 6 é congruente a menos 2. Veja os negativos na história. O 6 é congruente a menos 2 módulo 4. Por quê? Por quê? Vou chamar atenção para isso. Olha, o 4 divide a diferença? Cuidado. Qual que é a diferença de 6 por menos 2? Ó, é a diferença. O 4 divide a diferença de 6 por menos 2? 6 menos menos 2 é 8. 4 divide 8. Sim. Então o 6 é congruente a menos 2 módulo 4. Por sua vez, o 2 não é congruente a 4 módulo 3. Por quê? Porque o 3 não divide 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. O 3 não divide 2. O 1 não é congruente a menos 1. Faz a diferença. 1 por menos 1. 1 menos menos 1 dá 2. O 3 não divide 2. Então não é congruente. Tá certo? Bom, e aí eu vou deixar como exercício para você tentar fazer agora, se tiver com um tempinho, pausa o seu vídeo e tenta mostrar que essa relação de congruência é de fato uma relação de equivalência. Ou seja, mostra que é reflexiva, simétrica e transitiva. Quando eu tenho uma relação de equivalência, por exemplo, essa da congruência que nós acabamos de falar, por exemplo, aquela da soma de dois números naturais ser par, eu posso falar de classe de equivalência. O que é isso? Você já tinha uma relação de equivalência, então reflexiva, simétrica e transitiva. Para qualquer elemento, então vamos lá, eu tenho um conjunto A sobre o qual eu defini uma relação tilde de equivalência. Para qualquer elemento x que eu tomar em A, eu posso definir a tal da classe de equivalência do x. O que é a classe de equivalência do x? É o conjunto formado por todos os elementos de A que se relacionam com x através da relação de equivalência. Vejam que como aqui é simétrica, tanto faz escrever y relaciona com x ou x com y, tanto faz. Esse conjunto dos elementos que se relacionam com x, a gente chama de classe de equivalência de x. E a gente denota de uma das duas formas. Ou a gente coloca x barra, que acho que é o mais comum, ou há lugares também que se usa x com colchetes à direita e à esquerda. Como assim? Um certo y está na mesma classe de x, y pertence à classe de x, sempre que acontecer o quê? Sempre que y se relacionar com x. Então, pessoal, os elementos que se relacionam com x formam um conjunto dentro do A. Formam um conjunto dentro do A. Esse conjunto nós chamamos de x barra. É a classe de equivalência do x. Vejam que, então, eu estou juntando num conjunto todos os elementos que se relacionam com ele. Lembra o exemplo que eu falei no começo da aula, até das canetas que eu tinha na minha mão? Aquela relação... tá faltando uma aqui. Eu tenho um conjunto A com 6 canetas. E aí eu quero estabelecer a relação, relacionar um elemento com outro se eles são da mesma cor. Pessoal, essa relação ser da mesma cor é uma relação de equivalência. Por quê? É reflexiva, azul, uma caneta eu relaciono com ela mesma porque ela tem a mesma cor que ela mesma. Se uma caneta se relaciona com outra porque ela tem a mesma cor que ela, então aquela tem a mesma cor que essa, é simétrica e é transitiva. Se uma tem a mesma cor que a outra e a outra que a uma, então a primeira tem a mesma cor que a terceira. A relação ter a mesma cor é de equivalência. E aí, pessoal, observem que eu posso pegar a classe de equivalência dessa caneta azul. São os elementos que também têm a mesma relação que ele, que são azuis. Então, esses dois estão na mesma classe de equivalência, um conjunto com duas canetas. Essa caneta preta não está na mesma classe da azul porque não tem a mesma cor que a azul. Só que essa outra caneta preta tem. Então, essas duas canetas formam outro conjunto que é a relação de a classe de equivalência das canetas pretas.
E essa caneta vermelha só se relaciona com essa. Tem uma terceira classe de equivalência que é das canetas vermelhas. Vejam, formei 3 classes de equivalência. A classe de equivalência dessa caneta azul, dessa caneta preta e dessa caneta vermelha. Cada uma delas forma uma classe. Vejam, eu segreguei o meu conjunto A em pedacinhos. E em cada pedacinho eles têm a mesma característica. Tá? Então observem só. A classe de equivalência do X são aqueles que se relacionam com o X através dessa relação de equivalência. Pessoal, observem algumas coisas que vão acontecer bastante interessantes. Primeiro, se eu tiver 2 elementos X e Y em A, o X sempre está dentro da classe de equivalência do X, porque ele se relaciona com ele mesmo. E a segunda coisa, 2 classes são iguais se e somente se... 2 classes X e Y são iguais se e somente se o Y está na classe do X. Ou seja, se o Y está aqui dentro, vou pegar aqui para mostrar para você, se o Y está dentro da classe do X, significa que a classe do Y é a mesma do X, eles estão no mesmo, são a mesma classe. Tá? E aí, pessoal, esses conjuntos, que são as classes de equivalências dentro do conjunto A, eu posso reunir esses conjuntos em um novo conjunto. Então, olha só para deixar claro, tentar deixar claro outra vez. Aqui, quando eu falo da relação de equivalência das canetas por cor, eu peguei esse conjunto que tinha 6 elementos e eu fiz 3 conjuntos, das azuis, das vermelhas, das pretas. Então, eu tenho um conjunto com 3 conjuntos, conjunto das azuis, conjunto das vermelhas, conjunto das pretas. Esse conjunto de conjuntos, o conjunto das classes de equivalência, nós chamamos de conjunto quociente. E aí a gente denota assim, A barra til. Colocamos assim, A barra til. Então, é o conjunto A com a relação de equivalência til. Isso daqui significa o conjunto quociente, ou seja, o conjunto, olha só aqui, ó, o que significa esse símbolo? É o conjunto de todas as classes de equivalência dos X em A. Então, no exemplo das canetas, conjunto da classe das azuis, conjunto das pretas, conjunto das vermelhas, tem 3 conjuntos aqui dentro. Tem 3 elementos aqui dentro. O A tinha 6 elementos, mas as classes são 3 apenas. Esse conjunto quociente só tem 3 elementos. Tá certo? Bom, e aí temos um resultado muito importante, um teorema muito importante dessa parte da teoria. Muito importante. Para a gente entender para que servem as relações de equivalência. Vou até apagar aqui porque eu vou fazer um novo desenho rapidinho para vocês aqui. Seja til uma relação... tá faltando, tá, pessoal? Aqui é uma relação de equivalência, tá? Não é qualquer relação. Seja til uma relação de equivalência em um conjunto A. Então, o conjunto A é uma união disjunta dos conjuntos em A barra til. Ou seja, o A é uma união disjunta das classes de equivalência sobre a relação til. Como assim? Tá aqui o conjunto A, não é? Então, eu posso pegar cada elemento X, por exemplo, e criar a classe de equivalência dele. Não posso? Está aqui. É o X bar. Posso pegar um outro que não está na classe do X e criar a classe de equivalência dele. Y bar. Posso pegar um outro e criar a classe de equivalência dele. Posso pegar um outro e criar a classe de equivalência dele. E com isso, pessoal, eu acabo preenchendo o A todo. Ou seja, a união das classes de equivalência, juntar todas as classes, me dá o todo. E mais do que isso, não existe nenhum elemento que está em 2 classes ao mesmo tempo. Isso não existe. Por isso que a união é disjunta, lembra? União disjunta significa a intersecção é sempre vazia. Não há elementos que se encontram em 2 conjuntos ao mesmo tempo. Portanto, as classes de equivalência dividem um conjunto em pedacinhos que não se misturam e que preenchem o todo. De novo, o exemplo das canetas. Lembra que nós tínhamos 6 canetas? E aí eu separei em classes de equivalências as azuis,
as pretas e as vermelhas. Pronto, olha, separei em 3 classes. O conjunto todo eu separei em 3 pedacinhos que não se misturam, azuis, pretas e vermelhas. Não se misturam, mas juntando todas dá o conjunto das canetas do começo da aula. Certo? Então essa é uma propriedade, esse teorema é fundamental para o entendimento da importância da relação de equivalência. Eu quero separar em classes alguma coisa. Quero segregar um conjunto em classes. Tá? Então, quando eu tenho uma relação de equivalência, isso sempre é possível de fazer. Eu separo o conjunto em classes e cada classe são as classes de equivalência. Vejam, e o conjunto das classes de equivalência é o que nós chamamos de conjunto quociente da relação. Muitos nomes, né, muitos conceitos. Tá? Isso, pessoal, que eu falei significa que o conjunto quociente é o que a gente chama de partição de A. Eu peguei o A e reparti em pedacinhos que preenchem o todo e que não tem intersecção. Tá? É só um nome. A gente fala que as classes de equivalência particionam o A. Tá? Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, já caminhando para o encerramento. Seja aquela relação nos naturais dada por A se relaciona com B se a soma for par. Nós já não vimos agora há pouco que essa é uma relação de equivalência? Bom, quais são as classes dessa relação? Lembra que as classes dividem um conjunto todo? Todo mundo está em alguma das classes? Então, espera um pouquinho, os naturais são 1, 2, 3, 4. Vamos pegar a classe do 1. Quem são os elementos que se relacionam com 1? São aqueles naturais que somados com 1 dá par. Veja, o 1 se relaciona com ele mesmo, porque 1 mais 1 é 2, é par. O 2 não se relaciona com 1, porque 2 mais 1 é 3, que é ímpar. Agora, o 3 se relaciona com 1, porque 3 mais 1 é 4, que é par. Então, o 3 está na classe do 1. Não só, o 5 está na classe do 1, o 7 está na classe do 1, o 9 está na classe do 1. Todos os ímpares estão na classe do 1, porque qualquer ímpar que você soma com 1 dá par. Claro que aí, pessoal, observem que a classe do 1 é a mesma do 3, é a mesma do 5, é a mesma do 7. Todo mundo que está dentro dessa classe, a classe dele acaba coincidindo com a do 1, certo? A classe do 9, a classe do 11 e assim por diante. Bom, quem não está aqui dos naturais? O 2 não está aqui. Então, vamos criar a classe do 2. Vamos ver quem que está na classe do 2. O 2, quem que somado com o 2 dá par? Bom, o 2, 2 mais 2 dá 4, dá par. O 4, 2 mais 4 dá 6, dá par. O 6 está na classe do 2, porque 2 mais 6 é 8, que é par. Todo número par está ali. Qualquer número par, quando somado com 2, dá par, não é? Então, os números pares naturais estão na classe do 2. Então, a classe do 2, a classe do 4, a classe do 6, a classe do 8 são todas as mesmas. Pessoal, observa só. Eu separei os naturais em 2 conjuntos, os dos ímpares e os dos pares. Eu segreguei os naturais em ímpares e pares, dividi eles em ímpares e pares. Ficou alguém fora? Ficou algum número natural fora de uma dessas 2 classificações? Não ficou. Portanto, todo número natural foi separado. Ou ele está na classe do 1 ou ele está na classe do 2. Portanto, essas 2 são as únicas classes de equivalência dessa relação. Quem é o conjunto quociente dessa relação? É o conjunto formado pelas classes do 1 e do 2. Claro, eu podia substituir a classe do 1 pela classe do 3? Claro que eu podia. Troco 1 por 3. Podia substituir a classe do 2 pela classe do 10? Podia. Dá na mesma. Ok? E último exemplo, pessoal, exemplo 10. Pega nos inteiros a relação de congruência módulo 3. Módulo N, mas vamos pegar em particular módulo 3, tá? A gente já mostrou, ou melhor, a gente já comentou que isso é uma relação de equivalência. Quem são as classes dessa relação? Vamos pensar. Quem é a classe do 0? Quem são os números que são congruentes a 0 módulo 3? Rapidinho aqui. Olha, um elemento A está na classe do 0, se e somente se a classe dele coincide com a classe do 0. Se e somente se, o A se relaciona com o 0. Neste caso, o que significa isso? Significa que o A é congruente a 0 módulo 3. Ok, pessoal? Então, olha só. Na hora de demonstrar que um elemento está na classe, pensa desse jeito que eu falei aqui. Um elemento está na classe do 0 se somente se ele for equivalente, ou melhor, se ele for relacionado ao 0. Neste caso, o que significa ser relacionado? Significa que ele é congruente a 0 módulo 3. Poxa, pessoal, quais são os números que são congruentes a 0 módulo 3? São aqueles
que o 3 divide a diferença. A menos 0. Acontece que A menos 0 você sabe que é A, né? Quais são os números que são divisíveis por 3? 3 divide quem? Uai, o 3 divide o 0, o 3 divide o 3, o 3 divide o 6, o 3 divide o menos 3, o 3 divide o menos 6, o 3 divide o 9, o menos 9. Esses são os números que estão na classe do 0. São os números que são congruentes a 0 módulo 3. Entendeu? Então vejam que a classe do 0 tem o 0, tem o 3, o menos 3, o 6, o menos 6, o 9, o menos 9 e assim por diante. O 1 não está aí, né? O 1 não está nessa lista. O 1 não é congruente a 0 módulo 3. Então vamos criar a própria... Deve existir a própria classe do 1. Então vamos para a classe do 1. Vamos para a classe do 1. Vamos para a classe do 1. Quem que é a classe do 1? Um elemento pertence à classe do 1, sei somente se as classes deles forem iguais, ou seja, o A pertence à classe do 1 se ele for relacionado a 1. Nesse caso, o A é relacionado a 1 se ele for congruente a 1 módulo 3, não é? O que significa isso? Por definição, significa que o 3 divide a diferença de A por 1. Bom, vamos lá. Que números eu ponho aqui para que 3 divida isso? Se eu colocar 1, 1 menos 1 é 0, 3 divide 0. Legal, 1 está lá. Claro que 1 está na classe dele mesmo. O 4, 4 menos 1, 3, 3 divide 3. O 7, 7 menos 1, 6, 3 divide 6. O 10, tá vendo que de 3 em 3 a gente vai conseguindo um elemento que a gente põe aqui que faz a coisa dar certo? Olha para os negativos. O 1 eu pus aqui, né? Tira 3. 1 menos 3 dá menos 2. Põe o menos 2 aqui. Menos 2 menos 1, menos 3. O 3 divide menos 3. Põe o menos 5. Menos 5 menos 1 dá menos 6. O 3 divide o menos 6. E assim por diante. Portanto, observe. Quem é a classe do 1? É o 1, é o 4, é o 7, é o 10, é o 13. De 3 em 3, tanto para frente quanto para trás. 1 menos 3, menos 2, menos 5, menos 8, assim por diante, todos estão na classe do 1. Poxa, será que tem algum número natural que ainda não apareceu nem na lista do 0, nem na lista do 1? Sim. Cadê o 2 aqui? Vocês estão vendo o 2? Estou vendo menos 2, mas o 2 eu não estou vendo. Então vamos criar a classe do 2. Vamos ver quem será que está na classe do 2. Vamos lá, quem será que está na classe? Nem preciso dessa parte aqui, tá, pessoal? Quem será que está na classe do 2? Vamos pensar, quem será que está na classe do 2? Um elemento está na classe do 2 se ele se relaciona com 2, não é? Se ele se relaciona com 2. Ele se relaciona com 2 nesse caso se o A é congruente a 2 módulo 3. Por definição, isso significa que o 3 divide a diferença. Então, quem será que eu ponho aqui no lugar do A que a diferença por 2 é divisível por 3? O 2. 2 menos 2 dá 0, 3 divide 0. Estranho, né? Mas 3 divide 0. Claro, 0 dividido por 3 é 0 e resta o 0, tá? Tá valendo. Bom, então 2 está lá. Claro que o 2 está na classe dele mesmo. O 5. 5 menos 2 dá 3. 3 divide 3. O 5 está lá. Quem mais? O 8. 8 menos 2 dá 6. 3 divide 6. Estão percebendo que de novo é de 3 em 3? 2, mais 3, 5, mais 3, 8, 11, 14, 17, assim por diante. E os negativos também. 2 menos 3, menos 1, menos 4, menos 7, menos 10. De 3 em 3, para frente ou para trás, você vai obtendo todos os elementos que estão relacionados com 2. Portanto, 2, o 5, o 8, o 11, assim por diante, o menos 1, menos 4. Agora, pessoal, observe que com isso nós acabamos colocando todos os números inteiros nessa brincadeira. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai acabar aparecendo todos. E os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, vai aparecendo todos de alguma forma, não é? Então, vendo que esses três conjuntos, então, se nós unirmos os três, dá o conjunto dos inteiros. Portanto, esses três conjuntos, eles particionam o conjunto dos inteiros. Está todo mundo ali e vejam que não tem elemento que está em um e outro ao mesmo tempo. Eles particionam os inteiros. Portanto, a classe do 0, a classe do 1 e a classe do 2, essas três classes são as únicas classes de equivalência dessa relação congruência linear módulo 3 nos inteiros. Portanto, essas três classes são aquelas que compõem o conjunto quociente da relação 0, 1 e 2. São as três classes de equivalência dessa relação, que nós inclusive denotamos assim, Z3, esse é o conjunto Z3. Então, pessoal, você vai encontrar, às vezes, em alguma situação do seu dia a dia, nos seus estudos, você vai encontrar, pessoal, esse símbolo.
Z3. O que significa Z3? Significa 0, 1 e 2, basicamente. Só que a gente coloca a barrinha aqui para lembrar que são classes. Quem está na classe do 0, do 1 e do 2? Quem está na classe do 0? Os números que são congruentes a 0 módulo 3. Na classe do 1, os que são congruentes a 1 módulo 3. Na classe do 2, os congruentes a 2 módulo 3. E aí a gente pode, inclusive, fazer operações, sabia? A gente pode somar classes. A gente pode multiplicar classes. Só que lembrando que somar e multiplicar, ao somar e multiplicar esses elementos, eles têm que voltar para cá. E aí eu uso a congruência para ver o que acontece. Tá, pessoal? Então é só uma ideia para você de que isso é útil até avançando um pouco mais nos estudos. Eu fiz a congruência módulo 3, mas eu podia ter feito a congruência módulo qualquer número natural positivo, módulo n qualquer. E aí, pessoal, olha o que vai acontecer. Qual será que é o conjunto quociente da relação de equivalência módulo n? É o que a gente chama de Zn. São os números de 0 até n-1, só que não só os números, né? São as classes do 0 até o n-1. E aí até recomendo que você possa tenta fazer a classe, sei lá, do módulo 4 aí para ver o que acontece. Módulo 2 só vai ter 2, módulo 4 vai ter 4. Quais são as classes módulo 4? Pode tentar fazer aí, enfim. Em geral, dado qualquer n, as classes de equivalência da relação módulo n são o Zn, que é o 0, 1, 2, 3 até um n-1, as classes disso. Tá bom, pessoal? Bom, e aí com isso nós terminamos finalmente essa aula sobre relações binárias, lembrando que nós vimos o que é uma relação binária, vimos tipos de propriedades que uma relação pode ter, como representá-la através até de diagramas e tudo mais. E nós vimos dois tipos de relações que uma não tem nada a ver com a outra, né? Relação de ordem parcial, nós vimos alguns exemplos interessantes, vimos que dado uma relação parcial posso falar até de ordem total, posso falar de elemento mínimo, de elemento máximo. Então era um contexto. Agora nós vimos outro contexto que é a relação de equivalência, que tem a intenção de dar um conjunto, segregá-lo em seções, em partes, em classes de equivalência que não se misturam e que preenchem o todo. Então essas relações de equivalência são aquelas que que são dadas sempre por uma... essas classes de equivalência são aquelas que são dadas através de uma relação de equivalência, e essas classes de equivalência formam o tal do conjunto quociente. Vimos dois tipos de relações, uma e outra não tem nada a ver, mas essas duas cumprem papéis distintos na matemática, tá bom? Então, dedique-se aos estudos, faça os exercícios propostos, que você vai pegando esses conceitos naturalmente e a gente vai precisando disso à medida em que o curso for avançando, tá bom? Bons estudos, pessoal!